quando você elege Lula, você também recebe um pacote de corrupção do governo que é inesgotável. Então não é o filho do Lula envolvido, não é o líder do governo só envolvido, não é o vice-líder do governo envolvido. Não. Tudo isso tem que ter a participação dele. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Não só isso, como um diálogo entre o operador jurídico financeiro ligado ao Banco Master, o Daniel Lopes Monteiro, e o Guilherme Henrique Sodré Martins, que é o tio Giga, um homem de confiança do Jacques Wagner e pai do seu enteado. Pai do enteado é que ele é o pai do cara... Cadê aquele meme da Nazaré fazendo conta? Pai do enteado é o seguinte: o Jacques Wagner casou com uma mulher nova. Essa mulher nova já tinha um filho. Esse filho passou a ser enteado do Jacques Wagner. Então ele é ex-marido, ou talvez não, porque essas pessoas não casam, mas ele é pai do filho da mulher do Jacques Wagner. Entendeu? É o tio Giga. E, pô, eles mantêm essa boa relação, né? Mantém essa boa relação. Tio Giga é um homem de confiança do Jacques Wagner. E esse diálogo também revela justamente as tratativas desse apartamento. Nessas conversas, os investigadores encontraram uma troca de mensagem entre eles, em que o Daniel Lopes Monteiro diz ao tio Giga, fala o seguinte: a altura do vão é de 2,45, ao que o tio Giga responde: perfeito. Para a Polícia Federal, essa é uma mensagem cifrada para se referir ao valor do apartamento, que é 2,45 milhões de reais, e cuja compra foi posteriormente operacionalizada por um terceiro acionado pelo próprio Augusto Lima. Até porque, pô, um pé direito de 2,45 não é perfeito para ninguém, né? O 2,45 é um pé direito baixo. O Lulinha, então, ganha a viagem, mas o Jacques Wagner se dá muito melhor que ele, ganha o apartamento. E eu sempre trouxe aqui para vocês, eu falei muito, logo no início, falei, pô, vocês se preparem que os escândalos vão chegar no PT da Bahia, vão chegar no Lulinha, eu falava muito do PT da Bahia. E o patrimônio do Jacques Wagner cresceu 630% do patrimônio oficial nos últimos 8 anos. Para vocês terem uma ideia, em 2018 ele declarou 3,3 milhões de reais em bens, e nesse ano ele declarou 24 milhões de reais. Temos um Ronaldinho dos negócios também na Bahia, né? Já vi que, porra, ser bom de negócio o Lula se cerca de pessoas boas de negócio. Eu quero ser justo aqui, não quero ser injusto, porque não foi só o apartamento. A Polícia Federal também apontou que, além do apartamento, o Jacques Wagner recebeu uma série de vantagens econômicas indevidas. Ou seja, grana de propina. Tá? E pega um caderninho para anotar, porque é só coisa boa. Segundo a Polícia Federal, o Jacques Wagner utilizou aeronaves pertencentes ao Augusto Lima, aviões, eu odeio esse nome, aeronave, avião. Usou aviões pertencentes ao Augusto Lima e ao Daniel Vorcara em pelo menos 4 ocasiões, o que seria parte desse pacote de benefícios que ele tinha. Ele recebeu também pelo menos 2 ingressos para um show da Taylor Swift em 2023, avaliados em mais de 60 mil reais, custeados pelo Augusto Lima ou pelas empresas a eles vinculadas. Pô, show da Taylor Swift? Deus do céu. Eu pago 60 mil reais para não ir a um show da Taylor Swift. Quanto é para não ir? 60 mil reais para ir. Quanto é para não ir num show da Taylor Swift? A minha filha vai me obrigar, aí não foi o Augusto Lima que pagou, eu comprei o ingresso. Eu vou levar ela num show da Olivia Rodrigo, que vai acontecer aqui em algum momento nesse ano. Olivia Rodrigo. É aquela coisa, né? Ser pai de menina, a gente tem que fazer a nossa parte. Agora, quanto é para não ir num show da Taylor Swift? Tem um diálogo entre uma senhora chamada Bianca Andrade e Augusto Lima, em que ela envia os 2 ingressos do Jacques Wagner, diz o seguinte: disponha o que precisar em nome da REAG, eu fico à sua disposição. Preparamos um presente para o Wagner e seus convidados para o show da Taylor no sábado 25/11. Eu não sei se vocês lembram, mas a REAG, essa que pagou os ingressos do Jacques Wagner e enviou o Augusto Lima, é aquela mesma empresa administradora cujo um dos fundos recebeu 1 bilhão de reais de empresas ligadas à lavagem de dinheiro
do PCC. A empresa lava dinheiro para o PCC, compra os políticos com favores do tipo um ingresso para o show da Taylor Swift, e aí o partido desse mesmo político, que até pouco tempo era o líder do governo Lula do Senado, melhores amigos do Lula, o que eles fazem? Defendem o PCC quando o PCC precisar. Lembrando, né, que essa mesma REAG administrou pelo menos um fundo de investimento, o Arlim, que investiu 20 milhões de reais para comprar o resort Itaiaia, aquele da família do Toffoli. É muita gente na folha de pagamento desses caras. E vendo tudo isso, fica fácil de explicar as 74 ligações entre o Jacques Wagner e o Augusto Lima entre novembro de 2023 e maio de 2025, que somam mais de 5 horas de ligação. Haja propina para você tratar em 5 horas. Agora, a gente entende por que a gente disse que a Polícia Federal disse que o Jacques Wagner era um aliado do Banco Master no Senado e que monitorava com tanto apreço e atenção a emenda Master do Ciro Nogueira, aquela que ia beneficiar o Daniel Vorcaro e o Augusto Lima. Cara, tem muita pauta ainda, hein? Eu não vou ler essa pauta toda não, João Gabriel. Você quer que eu faça 2 horas de programa hoje? Hoje não vai ter, não. Não. É muita... O João Gabriel quis tratar de todos os propinas do governo Lula da história. Eu vou ficar aqui fazendo... Já viram aquele filme História Sem Fim? É muita coisa. É muita coisa. Vou falar só mais um pouquinho para vocês. Porque tem mais capítulos da corrupção do Lula. Eu falei do líder do Senado, mas o vice-líder também está envolvido em mutreta. Eu digo isso porque as investigações da Polícia Federal apontam que um outro senador, o Everton Rocha, do Maranhão, também estava envolvido no esquema de desvio de aposentadorias no INSS, se valendo de uma estrutura de lavagem de dinheiro que envolve várias empresas, posto de combustível, imóvel, por aí vai. Nessa outra investigação, a Polícia Federal identificou repasse e movimentação financeira entre as contas pessoais familiares do Everton Rocha e empresas ligadas ao advogado Willer Tomás de Souza, aquele Willer. Na decisão do André Mendonça, que autorizou busca e apreensão nesse caso, ele escreveu o seguinte: nesse arranjo investigativo, a autoridade policial situa o Everton Rocha como responsável por formular as demandas e indicar beneficiários, cobrar pagamentos, acompanhar repasses, tratar de imóveis, orientar providências e interferir em decisões patrimoniais. Por sua vez, Willer de Souza Tomás, ou Tomás de Souza, é apontado como personagem de sustentação associado a empresas, imóveis, aeronaves, pilotos, funcionários, operadores financeiros e interlocutores políticos. Em termos explicativos, a Polícia Federal afirma que a estrutura ligada a Willer Tomás funcionaria como verdadeiro hub financeiro, patrimonial e logístico, posto à disposição dos beneficiários, dentre os quais estaria o Everton Rocha. Ainda segundo a Polícia Federal, a mulher do Everton Rocha, a Sâmia Rocha, teria recebido 11 milhões de reais de empresas vinculadas a esse advogado. Já as filhas, Ana, Geise e Shines, quem dá o nome da filha de Shines, com S-H-A-I-N-E-S-S, I-N-S, entendi, I-N-S-S, entendi, agora fez sentido, o cara gostou INSS, que botou a filha no nome, a Shines. A Shines Rocha atuavam respectivamente no controle financeiro dos postos de combustível do esquema, na administração dos bens rurais e empresas de radiodifusão e como intermediário de transferências bancárias. A família inteira envolvida. Inclusive a menina do Shines. Esse é um exemplo que o Everton Rocha certamente aprendeu com Lula, né? Envolver a família. E como vocês sabem, quem mais apoiou o Everton Rocha, o vice-líder do governo para o Senado, Lula ao Senado, ele é peixe de quem? Eu não vou falar, eu vou deixar vocês verem o vídeo.
E eu vou dizer pra vocês podem votar em Elisiane e o Everton, que eles não vão envergonhar o povo do Maranhão. Eu voto o Everton 1, 2, 3. Ah, Gordola. Mas calma. Parou. Que como dizia o João Kleber, talvez você esteja achando que acabou por aqui, mas não é só isso. Não, aqui não é Polishop, mas quando você elege Lula, você também recebe um pacote de corrupção do governo que é inesgotável. Então não é o filho do Lula envolvido, não é o líder do governo só envolvido, não é o vice-líder do governo envolvido. Não. Tudo isso tem que ter a participação dele, do Andrei Rodrigues, o Pinóquio, o diretor da Polícia Federal do governo Lula. Há algum tempo, ele vem sendo questionado acerca da sua condução da Polícia Federal, como quando, em maio de 2026, ele alterou a coordenação dos inquéritos da fraude do INSS e concentrou a condução em uma unidade de casos perante aos tribunais superiores. Então, com a mudança, as investigações sobre as fraudes do INSS saíram da alçada do delegado que vinha acompanhando as apurações sobre o eventual envolvimento do Lulinha com o careca do INSS. Então, o delegado vinha investigando o Lulinha, o Andrei não gostou, e para proteger o filho do chefe dele, tirou a investigação das mãos desse delegado. O André Mendonça não é idiota, percebeu isso e passou a exigir as alterações na equipe que fossem previamente comunicadas ao seu gabinete e que os atos, os relatórios e os documentos brutos fossem juntados imediatamente aos autos. Só que em julho desse ano, tornou-se público que a Polícia Federal tinha acionado a AGU para buscar uma medida judicial contra as determinações do André Mendonça, ou seja, eles queriam desfazer no tapetão as exigências feitas pelo Mendonça que davam mais transparência à Polícia Federal e complicavam a interferência do André na corporação. E no mês passado, em 31 de julho, o André Mendonça disse chega e mandou que fossem investigadas as possíveis irregularidades praticadas pelo Andrei Rodrigues, nesse caso o INSS do careca do Lulinha. Então ele tentou melar as investigações e agora ele mesmo passa a ser investigado. E não é só isso. A gente sabe que já foram feitas várias tentativas de delação por parte do próprio Vorcaro. E que essas delações muitas vezes não andam por dois motivos. A gente pensa que é porque o Vorcaro não está querendo entregar as pessoas, mas as informações que eu tenho é que elas não andam por dois motivos. Elas não andam porque, para ser feita uma delação premiada, ela precisa ser feita ou pela Procuradoria-Geral da República, que é do apóstata Paulo Gonet, completamente comprometido, funcionário do Alexandre de Moraes, ou então pela Polícia Federal, que é do Lulinha. Os dois, do Lulinha, que é do Lula. Os dois estão metidos no escândalo do Master. Então, os dois órgãos que poderiam dar sequência à delação premiada estão envolvidos. As pessoas que comandam estão envolvidas no próprio caso de corrupção. Então é por isso que você não tem delação do INSS. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.